E diz assim, em Ageu 1. No segundo ano do rei Dario, no primeiro dia do sexto mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, sumo sacerdote, filho de Jeozadak, por intermédio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Vamos avançar agora para o livro seguinte, Zacarias, no capítulo 7, do verso 8 até ao verso 13. Diz assim o texto. E a palavra do Senhor veio a Zacarias. Assim falou o Senhor dos Exércitos. Praticai a justiça verdadeira. Mostrai bondade e compaixão, cada um para com o seu irmão. E não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeje no coração o mal contra seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar. Deram-me as costas e taparam os ouvidos para não ouvir. Tornaram o coração duro como pedra, para não ouvir a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os antigos profetas. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Assim como clamei, e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. E por último, avançamos mais um livro para o último livro do Velho Testamento, profeta Malaquias, capítulo 2, verso 17, e depois o versículo 1 do capítulo 3. Tendes aborrecido o Senhor com vossas palavras, e ainda perguntais, como o temos aborrecido? Quando dizeis que todo aquele que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e que é deste que o Senhor se agrada. E ainda quando perguntais, onde está o Deus da justiça? Enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente, o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo, e ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E vamos a isso, queridos irmãos. Nesta manhã, nós vamos terminar os profetas menores nesta nossa série panorâmica sobre toda a Bíblia e com especial destaque à necessidade de sabermos ouvir a palavra de Deus. E hoje o sermão vai incidir nesta ideia de ficar perto e ficar longe. Este é o título do sermão. Ficar perto, por um lado, e também ficar longe. E o que é que nós queremos guardar daqui? Quando nós lemos estes últimos 3 profetas menores, e só tivemos a oportunidade de ler pequenos trechos de cada um deles, nós vemos estes profetas a mostrarem-nos que podemos atravessar circunstâncias aparentemente sólidas, e já vamos ver porque esta ideia da solidez está muito relacionada com a reconstrução de Jerusalém que estava a acontecer e, em particular, do templo. Nós podemos atravessar circunstâncias que são aparentemente sólidas e ainda assim estarmos feitos em pedacinhos. Tu podes atravessar uma circunstância que tu julgas que é familiar para ti, tu julgas que estás a dominar, mas ainda assim tu podes também encontrar numa situação em que estás longe de Deus. E é isto que nós queremos guardar nesta manhã. Não sem olhar para Jesus, porque sem Jesus a nossa esperança não tem razão de existir. Porque Jesus é a palavra final de Deus, que ao resgatar-nos para si, ao trazer-nos de volta para a sua companhia, Ele reconstrói-nos nesse processo. Ele não nos deixa na mesma. Por isso nós queremos orar. Pedir ao nosso Deus que nos dirija. Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o meu. Ele sabe exatamente aquilo que cada um de nós precisa ouvir da sua palavra nesta manhã. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Eu não tenho essa capacidade.
mas precisamos de pedir ao Senhor que nos ajude nesta hora. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós agradecemos-te porque a Tua palavra tem estado aberta diante de nós. Senhor, agradecemos-te também porque nós vemos a Tua Igreja a crescer e às vezes tendemos a achar que esse crescimento se dá apenas quando as coisas boas acontecem, Senhor. Mas nós sabemos que no meio dos desafios, e temos tido vários irmãos com desafios na sua saúde, Senhor, nós vemos também o crescimento a acontecer, Senhor. Tu a trabalhares de uma maneira bem particular na vida dos nossos queridos. Ó Senhor, nós agradecemos por isso, porque não há circunstância que Tu não uses, não há momento que esteja fora da Tua ação. Nós agradecemos-te por isso, nós louvamos-te nesta hora, Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, não apenas para que ela fique na nossa cabeça, mas que ela possa, de facto, fazer morada em nós, Senhor. Nós queremos ser transformados pela Tua graça em Cristo Jesus. Ajuda-me a orar, ajuda-me a pregar, Senhor, ajuda-me a pregar esta mensagem com fidelidade, com amor, com firmeza, Senhor, com clareza. Sê connosco nesta hora. No nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Então é isso, queridos irmãos. Vamos voltar a colocar os nossos olhos no texto. Vamos voltar até ao profeta Ageu. Nós lemos apenas 4 versos do início do livro de Ageu. Precisamos de fazer um contexto breve em cada um destes livros para percebermos o que está a acontecer. Então, este livro de Ageu é breve, ele é pequeno, tem apenas 2 capítulos. Ele situa-se no período em que o povo está a regressar para Jerusalém, depois do cativeiro na Babilónia. E o principal objetivo de Ageu, deste livro, foi estimular o povo, foi encorajar o povo, por meio do sumo sacerdote Josué e do governador de Zorobabel, e encorajá-los para quê? Para reconstruírem o templo em Jerusalém após o regresso da Babilónia. O povo precisava de ser encorajado porque estava a começar a enfrentar alguns desafios na reconstrução do templo. Então, o que nós guardamos de um modo particular hoje acerca de Ageu é que neste profeta a reconstrução do templo, e nós lemos esse trecho de entrada, a reconstrução do templo representava a prioridade que o povo devia dar a Deus e não aos seus próprios interesses. E nós lemos isso, lembram-se? Porque a acusação era de que o povo estava mais preocupado com o quê? Com a condição das suas casas, as suas casas bem acabadas, ao passo que estavam a deixar a casa do Senhor em ruínas. Então nós vemos que o templo representava, a reconstrução do templo representava a prioridade que o povo devia dar a Deus e não aos seus interesses. Ao mesmo tempo, esta reconstrução do templo apontava para a promessa da vinda do Messias, o Redentor. E era um sinal da fé do povo nessa promessa de Deus. Portanto, não era apenas uma reconstrução física, mas era um sinal vivo da fé que o povo deveria colocar na promessa de Deus, de trazer o Messias, de trazer um Redentor. E igualmente importante neste livro é a promessa de Deus ser com o povo. E isso dá um tom muito esperançoso. Por exemplo, lá no verso 13 do primeiro capítulo, o próprio Senhor diz: Eu estou convosco, diz o Senhor. E ao mesmo tempo, uma outra promessa, embora parecendo um pouco estranha, era a de que a glória deste novo templo seria superior à do primeiro. E porquê é que isto é estranho? Porque ao lermos este livro de Ageu, nós percebemos que uma das razões pelas quais o povo estava a ficar desencorajado era, ao olharem para as novas fundações, as fundações agora da reconstrução do templo, eles perceberam que este novo templo nunca teria a mesma glória do primeiro templo construído por Salomão. Eles ficaram desanimados por isso.
Mas é interessante porque, ainda que aquele templo fosse de facto menos deslumbrante do que o primeiro, Deus está a prometer a glória do novo templo vai ser maior. É estranho esta promessa. A glória do novo templo vai ser maior. O que nos coloca logo a pensar, o texto está a dizer-nos mais alguma coisa do que apenas uma reconstrução física do templo. O texto está a apontar-nos para mais adiante. Então temos o nosso profeta Ageu. Vamos para o profeta Zacarias, queridos irmãos. Voltem a colocar os vossos olhos no texto que lemos, lá no capítulo 7. O livro do profeta Zacarias é contemporâneo de Ageu, ou Zacarias é contemporâneo de Ageu. Portanto, os seus ministérios coincidem neste período pós-exílico. Aliás, ambos são mencionados no livro de Esdras, okay? Como os profetas que pregaram e encorajaram para o povo reconstruir o templo. E Zacarias tem a mesma preocupação que Ageu. Ele quer estimular, ele quer encorajar, ele quer mostrar a necessidade de reconstruir o templo e os muros de Jerusalém. E este é um tempo na vida do povo de desalento, é um tempo de pecado, é um tempo de culpa também. À medida que nós lemos estes profetas, nós apercebemos que há vários problemas a acontecer na vida do povo. E Zacarias é um profeta, não sei se já tiveram a oportunidade de ler o livro, em casa, se tiverem, leiam-no, mas é dos profetas menores, é o mais longo e é o mais, deixem-me dizer assim, é o mais difícil, porque Zacarias tem um ministério cheio de visões, ok? Cheio de visões, e às vezes é difícil sabermos bem o que fazer com estas visões. Mas este ministério de visões proféticas e apocalípticas, vocês podem encontrá-las nos primeiros 6 capítulos do livro, colocam Zacarias a pregar a confiança em Deus para se avançar na reconstrução física do templo e da cidade. Mas também, e isto é muito importante no livro do profeta Zacarias, a pregação de Zacarias incide na necessidade da reconstrução espiritual do povo através do arrependimento. Nós não lemos essa parte, mas é assim que o profeta começa logo o livro. Lá no capítulo 1, Deus chama o povo ao arrependimento. Então Zacarias está interessado que o povo se entregue à reconstrução física da cidade, do templo em particular, mas ele vai dizer também, igualmente importante, ou mais importante até, é a vossa reconstrução espiritual. O livro olha para um tempo em que uma nova e purificada Jerusalém tornar-se-á o centro da adoração de todas as nações. Portanto, esta nota de esperança, esta nota de um cumprimento ainda por vir, ela marca estes profetas ao dizer que vai chegar um tempo em que todas as nações vão convergir para Jerusalém e o louvor a Deus vai brotar de todos os povos. Há também um destaque dado, assim como aconteceu em Ageu, às figuras do sacerdote Josué e do governador Zorobabel, que funcionam como sombras de um personagem messiânico que vai juntar estes dois elementos, o elemento do sacerdócio e o elemento do governo, da realeza. Esta figura messiânica vai ser um sacerdote real. Portanto, Zacarias também está a chamar a atenção do povo, que virá alguém que vai cumprir de maneira definitiva aquilo que o sumo sacerdote Josué e o governador Zorobabel estão a mostrar já. Portanto, a expectativa que eles têm de tudo se cumprir agora não deve ser esgotada agora nestas duas figuras. Deve ser colocada mais adiante, num personagem messiânico que vai ser um sacerdote e que vai ser rei. Isto também está muito presente nas visões que Zacarias tem. Então guarda esta ideia, a ideia de, ao mesmo tempo que o templo tem de ser reconstruído, as construções físicas têm de ser erguidas, o povo tem de ser reconstruído espiritualmente também. E o terceiro livro
desta manhã, Malaquias. Vamos até lá. O último livro profético do Velho Testamento. Ele também é do mesmo período. Portanto, hoje estamos a tratar dos 3 profetas do período pós-exílico, quando o povo regressa do cativeiro na Babilónia. Há discussão, só para ter uma ideia, se o nome Malaquias se refere a um profeta chamado Malaquias ou se carrega mais a ideia daquilo que o nome Malaquias representa. Porque Malaquias, no original, significa literalmente meu mensageiro. Okay? Portanto, há discussão se de facto terá havido um profeta chamado Malaquias. A posição tradicional da Igreja tem sido afirmar que de facto o profeta chamava-se Malaquias, mas só para termos uma ideia de como os estudiosos também discutem acerca destas coisas. Mas eu digo isto porquê? Porque de facto aquilo que o nome carrega, o meu mensageiro, é uma das ideias-chave do livro e que conduz o livro para a frente. A promessa do mensageiro da aliança. Nós lemos esse texto lá no capítulo 3, no verso 1. Deus diz: eu enviarei o meu mensageiro que vai preparar o caminho diante de mim. E de repente, o Senhor, portanto o próprio Deus, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo. E ele vem, diz o Senhor Deus. Então, tal como em Ageu primeiro, depois em Zacarias, o contexto volta a ser um contexto de desânimo, havendo agora uma série de questões. Como é que este desânimo do povo se traduzia? Há uma série de questões que o povo coloca diante de Deus e que colocam em causa o quê? Colocam em causa o amor de Deus pelo povo, colocam em causa a justiça de Deus, colocam em causa os mandamentos. Eles estavam-se a esquecer da lei, dos mandamentos de Deus. Trazia injustiça social, injustiça para a maneira como o povo estava a viver. E trazia impureza na religião. Um dos ataques também que acontece ao longo destes livros é contra os sacerdotes, a impureza com que eles apresentavam os sacrifícios. Então, em Malaquias, nós guardamos isto: a reconstrução do templo não trouxe a tão aguardada era messiânica para Israel. Importa, por isso, neste livro de Malaquias, trazer a expectativa de julgamento e esperança de salvação futura. Portanto, a expectativa da era messiânica que o povo aguardava há séculos, ela não se está a cumprir agora na reconstrução do templo, do segundo templo. E por isso o livro também dá uma toada virada para a frente, na expectativa de um julgamento que tem de acontecer por causa do pecado do povo, mas que vai surtir a esperança de uma salvação futura e final. E este nós compreendemos que é um final ajustado para o Velho Testamento, ou pelo menos para a ordem cristã do Velho Testamento, que termina com estes profetas. A ordem judaica, como sabem, não termina com estes profetas. Termina numa toada mais de silêncio, em que parece que Deus se ausentou. Por isso é que para a semana vamos ver os livros de crónicas, porque eles fazem essa crónica de tudo aquilo que aconteceu. Mas este é um final ajustado para o fim do Velho Testamento. Tendo em conta o que é que vai acontecer a seguir. A próxima revelação da parte de Deus será a última. Será a final. Será aquela que vai resolver finalmente a vida do povo. Que revelação é essa que vem aí, queridos irmãos? Quem é que vem aí a seguir? Jesus Cristo vem aí. Ele vai ser a palavra final de Deus, que vai resolver o problema em que o povo estava. Então nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias, e quando nós lemos estes 3 profetas menores, nós por um lado identificamos uma expectativa positiva
no facto do templo ser reconstruído. Isso era uma coisa boa. E isso significar o quê? Significava o regresso da religião judaica à sua normalidade. Se há templo, aquilo que o povo faz em termos da sua religião vai voltar à normalidade. Os sacrifícios vão voltar. Portanto, toda essa normalidade é uma coisa boa. Há uma expectativa boa em relação a isso. Essa construção física traz esse elemento positivo para a vida do povo. Mas, por outro lado, há o aspecto que é menos luminoso, que é o povo não se apresentar espiritualmente transformado. O que deixa no ar que algo mais tem de acontecer além do templo e além da cidade serem reerguidos. Aquele povo tinha saído do exílio, mas o povo ainda não tinha sido transformado espiritualmente. O exílio ainda não tinha saído do coração daquela gente. E sabem, este princípio de contradição na vida dos judeus na altura, regressados do cativeiro, regressados do exílio, não está assim tão distante de nós. O que é que eu tenho a ver com isto que aconteceu lá, no regresso dos judeus da Babilónia para Jerusalém? O que é que eu tenho a ver com isto? Repara, este princípio de contradição que nós vimos que, por um lado, há uma expectativa boa de tudo aquilo que é normal ser reerguido, e, por outro lado, aquilo que tem de acontecer ainda não está a acontecer, que é a purificação espiritual do povo. Isto fala à nossa vida hoje porque não é diferente connosco, queridos irmãos. Eu quero, por isso, que possas considerar as construções a que te tens entregado e que te têm distraído da renovação espiritual de que realmente precisas. Considera a tua vida, aplica isto na tua vida. Olha para as coisas que tu tens achado que conferem uma normalidade e uma estabilidade à tua vida, sejam elas o que for, seja a tua família, seja a tua igreja, seja o que for. Olha para essas construções e pergunta de que modo é que isso te tem distraído da verdadeira reconstrução espiritual que deve acontecer em ti. O povo estava de volta a Jerusalém com um novo templo, mas o exílio espiritual, como já vimos, ainda não tinha saído do seu coração. Por isso, aquilo que eu quero que tu guardes nesta manhã, esta pergunta vai ficar projetada ali. É que, até que ponto é que, julgando estares perto, ainda te encontras longe de Deus? Até que ponto, meu irmão, minha irmã, é que, julgando tu estares perto, na normalidade, nas tuas construções, naquilo que tu achas que é seguro e sólido, até que ponto é que no meio disso tudo tu ainda te encontras longe de Deus? Ainda tens mantido essa reconstrução espiritual afastada de ti? Eu quero que tu possas considerar nisto. Tu possas começar a elencar as várias coisas na tua vida às quais te tens entregado de uma maneira que a ação de Deus transformadora em ti tem ficado mais longe. Pensa nisto. Ora, tendo em conta que o nosso intuito, o nosso interesse nesta série de sermões em particular é abordarmos a questão de sabermos ouvir a palavra, nós percebemos que esta distância de Deus que muitas vezes vamos mantendo com tudo aquilo que queremos construir, essa distância é sinónimo de uma audição deficiente da palavra. Essa é uma acusação constante que os profetas fazem à vida do povo. Vocês não quiseram ouvir os profetas do passado. Vocês esqueceram-se da lei. E agora vocês vêm-me colocar questões, eu não vos vou ouvir. Por isso, para sermos bons ouvintes da palavra, nós temos primeiro de identificar os sinais de que não andamos a ouvir assim tão bem o que Deus nos tem dito. Se tu queres ser um bom ouvinte da palavra, se tu de facto queres ter uma relação com o texto em que tu absorves e interiorizas e te deixas ser moldado e transformado por ela, tu tens de começar a perceber
quais são alguns sintomas do contrário. O porquê de não andares a ouvir assim tão bem. O porquê de eu, até com uma rotina de leitura, posso não estar assim tão exposto à palavra como devia estar. E por isso vamos tirar de cada um destes 3 profetas um sintoma de uma audição da palavra deficiente. Então, em primeiro lugar, em Ageu, não ouvir a palavra é dar o destaque ao nosso conforto e não a Deus. Tu sabes que não estás a ouvir a palavra como devias ouvi-la quando o conforto é mais importante para ti do que Deus. Quando as tuas prioridades são mais importantes para ti do que Deus na tua vida. E não estamos só a falar aqui de conforto material ou físico. Estamos a falar de tudo, queridos irmãos. Quando a tua prioridade não é estar à disposição do que Deus quer fazer em ti, tu não estás a ouvir o texto, tu não estás a ouvir aquilo que Deus te quer dizer. Tu estás a investir tudo acerca de ti, acerca do teu tempo, dos teus recursos, da tua paciência, em coisas que te vão satisfazer de uma maneira que te afasta de Deus. Portanto, não ouvir a palavra é dar o destaque ao nosso conforto e não a Deus, queridos irmãos. Não foi isto que Jesus fez connosco. Jesus salvou-nos porque o conforto ficou completamente afastado. Não era opção para Jesus. Jesus entregou-se na cruz ao sofrimento sem qualquer tipo de conforto ou consolo. Como é que nós podemos estar à espera de conseguirmos ouvir a palavra, ouvir Deus, depender dele, de uma maneira completamente diferente que não aquela que Jesus inaugurou por nós na cruz? Há uns dias ouvi uma pregação de um pastor norte-americano, ele chama-se Matt Chandler, ele é pastor no Texas, não é Houston? Não é Houston? Em Dallas, exatamente. E ele a determinada altura, ele falava acerca das prioridades. E ele dizia: Jesus ser a tua prioridade não é o facto de tu fazeres uma lista numa folha de papel e o número 1 é Jesus. Não é isso. Jesus ser a tua prioridade significa que a própria folha onde tu escreves tudo o resto é o próprio Jesus. Portanto, tudo o resto que tu elencas na tua vida que tu tens de fazer tem de acontecer em função de quem Jesus é para ti. Não é apenas tu colocares, ok, Jesus, primeiro lugar, e o que é que fazes? De manhã acordas, o primeiro lugar vai ser Jesus, mas depois orientas o teu dia completamente, de uma maneira completamente oposta. Jesus, eu já tratei de ti, agora eu vou tratar de mim. Pode ser? E quantos de nós é que não temos vivido a nossa fé assim? Senhor, eu vou tratar de ti, dessa prioridade logo pela manhã, vou ler a palavra, vou orar, mas depois eu vou tratar da minha vida. Depois eu quero fazer aquilo que de facto eu quero fazer e que eu acho que me vai trazer o conforto que eu preciso. Isso é uma maneira bem religiosa de nós afastarmos Deus, de nós afastarmos a reconstrução da nossa vida. Então este é o primeiro aspecto. Não ouvir a palavra é dar destaque ao nosso conforto e não a Deus. Em segundo lugar, através do profeta Zacarias, não ouvir a palavra é desvalorizar o arrependimento. Esse é um dos assuntos primários que está a ser dito. O povo não ouvia. E isso significava que arrependimento não estava a acontecer. Repara a ligação que está a ser feita. Tu só vais ser um bom ouvinte da palavra quando toda a tua vida for uma vida marcada por arrependimento. Queridos irmãos, porque é isso que o Espírito Santo faz em nós. Não há progresso, não há crescimento sem arrependimento. E deixem-me dizer, nós vez após vez referimos isto. O arrependimento, meus irmãos, não é o remorso que tu sentes por uma coisa errada que tu fizeste. O remorso pode estar lá, certo? Aquele sentimento de... Quando tu te sentes mal em relação a alguma coisa que fizeste, ele está lá. Mas o arrependimento é mais do que isso, ele vai além disso. O arrependimento é tu declarares diante de Deus o teu pecado, pedires perdão
e quereres mudar. É tu mudares. O arrependimento é tu perceberes aquilo que tu tens feito, que não está de acordo com o que Deus quer que tu faças, e tu ires numa direção completamente oposta. Senhor, eu quero deixar de fazer isto. O arrependimento, por isso é que o arrependimento não se avalia por tu chorares muito ou por tu sentires muito o remorso de uma coisa que fizeste. Sabes como é que o arrependimento se vai avaliar na tua vida? É ao longo de anos. É ao longo da tua vida toda. É tu olhares para trás e dizes, Senhor, será que eu de facto abandonei aquilo que fazia? Será que de facto eu abandonei aquela maneira de ser que eu tinha? Senhor, ajuda-me. É isso que te vai mostrar se de facto o arrependimento acontece na tua vida. Meus irmãos, isto parece demasiado simplificado, mas esta é a mensagem do Evangelho. Nós ainda hoje lemos isso numa passagem. Nós lemos isso quando Jesus começa a pregar, começa o seu ministério. Nós lemos isso nos apóstolos. O que é que eles dizem? Crê no Evangelho e arrepende-te. Portanto, sem uma vida de arrependimento, sem uma vida em que tu, de facto, confessas o teu pecado, em que tu te dás aos outros, tu dás-te primeiramente a Deus, mas por causa disso tu dás-te também àqueles que partilham contigo da mesma fé. E tu abres a tua vida, tu a expões-te, porque sem isso, meu querido, tu não vais conseguir ouvir a palavra com ouvidos de ouvir. Tu não vais ouvir a palavra dependendo do Espírito. Tu vais ouvir a palavra de uma maneira seletiva. De uma maneira em que, ok, eu vou cumprir isto para depois ir à minha vida. Então, não ouvir a palavra é desvalorizar o arrependimento. Em terceiro lugar, em Malaquias, não ouvir a palavra é normalizar a impureza ao ponto de duvidarmos de quem Deus é. Certamente já atravessaste períodos na tua vida em que tiveste dúvidas em relação àquilo que Deus estava a fazer. Tiveste dúvidas em relação ao seu amor, tiveste dúvidas em relação à sua justiça. Talvez tenhas encontrado a mesma situação que aquele povo em que perguntavas, Senhor, onde é que está o teu amor? Senhor, onde é que está a tua justiça? No entanto, eles não tinham razão nenhuma em perguntar aquilo. Porque os ouvidos deles estavam mocos, o seu coração estava endurecido. E isso acontece quando a impureza na tua e na minha vida são vistas como uma coisa normal. O endurecimento é isso. É quando tu tratas o teu pecado como se fosse uma coisa normal. Como se tu achasses que o pudesses dominar. E quando és por ti, isso vai começar a produzir em ti uma atitude de desconfiança a quem Deus é. Tu não vais conseguir descansar em Deus. Tu não vais correr para Ele. Tu vais duvidar dele, vais, por acréscimo, vais começar a criar anticorpos em relação ao seu corpo, em relação à igreja. E todas estas coisas estão ligadas, queridos irmãos. Seja o nosso conforto, a desvalorização do arrependimento, a impureza na nossa vida que leva a duvidarmos de Deus. Guarda estas coisas. E percebe a maneira como elas têm-se manifestado na tua vida ao ponto de tu não estares a ouvir a palavra. De tu mesmo tendo uma relação com o texto, uma relação com aquilo que Deus te diz, tu ainda assim estás longe. Tu estás afastado. Parece que estás perto, mas estás longe. Parece que estás construído, mas estás feito em pedacinhos. Para terminar, queridos irmãos, ainda que o cenário nestes livros seja escuro, nós vemos esta contradição de uma reconstrução a acontecer, mas o problema persiste, o problema permanece, a impureza está lá, o pecado está lá. Ainda assim, estes profetas não desarmam. Estes profetas insistem na promessa de que seria o próprio Deus a resolver tudo isto. Por isso eu quero que tu agarres isto também. Mesmo quando tu te sentes desanimado e talvez eu reconheço que a minha vida está aí e eu não consigo avançar. Não desarmes. Não desarmes porque é Deus quem resolve isto na tua vida, não és tu. É Jesus. Por isso é que os profetas queriam apontar o povo para alguém que viria aqui a cumprir isto
perfeitamente no lugar deles. Jesus que carregou tudo isto no nosso lugar. É Deus a fazer por nós o que nunca poderíamos fazer. Olha para Jesus, considera a sua morte e a ressurreição. Ainda há pouco tempo dedicámos uma boa parte do nosso tempo a refletir sobre a morte e a ressurreição de Jesus na Páscoa. A morte e a ressurreição de Jesus é a garantia de que pela fé nele nós somos reconstruídos e acolhidos por Deus. Porque o contrário aconteceu com Jesus. Jesus sofreu o oposto disto para nós recebermos a bênção. Jesus foi afastado da presença de Deus, sendo Ele o próprio Deus, o Filho de Deus. E não temos como explicar isto, mas a palavra diz-nos isso. Ele foi afastado. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi destruído, queridos irmãos. Ele veio para morrer. Ele não apenas simulou uma aparência humana para ser um belo exemplo. Ele encarnou, ele tomou a forma humana, tão humano como tu e eu hoje somos aqui. E ele fez isso para morrer, para nos substituir, para fazer aquilo que nós nunca poderíamos fazer, obedecendo perfeitamente no nosso lugar. E para sofrer injustamente a nossa culpa. Portanto, olha para Cristo. Lembra-te, Ele é a garantia. Jesus é a tua garantia. Tu sabes que, confiando nele, tu vais ser acolhido de volta à presença de Deus. Tu vais ser reconstruído, por mais difícil que isso possa parecer. Por mais tapado que o caminho à tua frente pareça. Mas a esperança não termina porque Jesus venceu a morte. Lembra-te, quando tu estás enredado num pecado e pensas, como é que eu vou sair disto? Eu já tentei vez após vez. Jesus ressuscitou. A morte não o pôde deter. Não é esse pecado que te vai deter porque tu estás em Cristo. Portanto, tu precisas de confiar em Jesus. Precisas de olhar para Ele. Por isso, nesta manhã, através destes profetas, nós guardamos estas coisas, avaliamos a nossa vida. Ouvimos a voz de Jesus. Ouve a voz de Jesus e vive para Ele. Que o Senhor nos ajude. Querido Deus e Pai, nós agradecemos-te pela Tua presença constante connosco, Senhor. Tu nos ouves, ainda sem voz, Senhor, mas Tu ouves-nos a cada momento, Senhor. Obrigado, porque não é o nosso sofrimento que impede que Tu te debruces sobre nós, Senhor. Pelo contrário, nessas circunstâncias nós sentimos o Teu amor, sentimos o Teu cuidado, Senhor. Obrigado porque nos trazes para um lugar em que somos avaliados. Ó Senhor, e não queremos fugir dessa avaliação, não queremos que as construções que temos erguido à nossa volta, sejam elas quais forem, Senhor. Não queremos que elas possam nos manter afastados de Ti, Senhor. Se for preciso, derruba tudo isso. Ó Senhor, mas traz-nos de facto para mais perto. Nós sabemos que a Tua presença se fez carne e osso em Cristo Jesus, Deus conosco, para que nós pudéssemos ser trazidos de volta para Ti, Senhor. Por isso, perdoa o nosso pecado, Senhor, sempre que fechamos os olhos a esta mensagem. Quando fechamos os nossos ouvidos àquilo que a Tua palavra diz. Senhor, ajuda-nos a ouvir, porque sabemos que só ouvindo a Tua palavra a nossa fé pode ser fortalecida, podemos crescer em arrependimento, Senhor. Podemos dar-te constantemente prioridade a Ti, Senhor. Podemos lutar cada vez mais contra a nossa impureza, contra o pecado que teima em afastar-nos, Senhor, em prender-nos. Ó Senhor, e nós sabemos que quando estamos nesse lugar é muito mais fácil para nós duvidarmos de Ti, esquecermos de Ti, Senhor. Duvidarmos do Teu amor, da Tua promessa, do facto de Jesus Cristo fez tudo isto para nos salvar. Senhor, ajuda-nos nesta hora. Guarda-nos. Tu sabes o que cada um de nós precisa nesta manhã. Nesta semana de desafios, de trabalho, de dificuldades, de dores, de angústias, Senhor,
Nós agradecemos-te porque Tu estás sempre connosco. Lembra-nos disso, Pai. Leva-nos para a Tua palavra diariamente, Senhor. Ajuda-nos a louvar, a responder em louvor, a responder em confissão, a responder em dependência de Ti, Senhor. Sabemos que a nossa fé é imperfeita. Ela é fraca, mas ao Senhor basta que ela exista e que nós possamos estar diante de Ti como aquele Pai lá no Novo Testamento afirmou mediante o que o seu filho passava, o que ele disse a Jesus: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, Senhor. Ajuda-nos a correr para Ti, Senhor. Sê connosco nesta manhã. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, agora e para sempre. Amém.